Esse programa é mais um Neo Originals, produzido pela Neo Company. Bom dia, boa tarde, boa noite, Neo ouvintes. Mais um episódio do Neo Pod, podcast da Neo Company. E aqui estamos eu, Thiago e Caio, para apresentar para vocês aqui mais um episódio. E vamos falar nesse episódio, além de estar apresentando aí o nosso cronista do Neo News, né? Que a gente trouxe ele aqui para falar com vocês depois de tanto pedido. E a gente vai citar aqui um comentário que foi feito no nosso Neo News também. Pedindo para que o Otávio participasse de algum programa aí do Neo Originals. Se bem que a Crônicas também é um Neo Originals, né, cara? Então é o seguinte, hoje nós vamos falar sobre crônicas, filosofia, física quântica, mistério, extraterrestre e um monte de coisa aí que se vier aí a gente vai falando e qualquer coisa a gente divide em mais de 2, 3 episódios de podcast, né, Otávio? e a gente vai, mais ou menos, a gente vai até seguir até na mesma linha do mistério aí que a gente começou até no último episódio. Mesmo porque no que a gente até tratou com o Kleber lá, tinha algumas questões que ele abordou bastante em relação aos extraterrestres, né? Que é uma questão assim, misteriosa para todo mundo. Todo mundo se pergunta, né, se o universo é tão vasto, é tão grande, né? Será que e a Terra é uma pontinha? Será que a Terra sendo uma pontinha só ela tem esse tipo de vida racional, inteligente? Será que a gente não tem... às vezes a gente define a vida de uma forma. Será que lá fora não tem uma vida que está fora dessa definição que a gente define de vida? Pois é, essa daqui já foi uma filosofia, essa daqui já acabou de dar um nó na cabeça nossa aqui. Então meus ouvintes, olha, para só contextualizar o que o Caio falou, escutem o nosso último episódio que a gente trouxe o Kleber para falar um pouco de mistério. Ele abriu essa nossa corrente aí que a gente está fazendo de episódios de mistério. E hoje a gente vai falar um pouquinho do Otávio, conversar com o Otávio. E a gente já falou que ele é o cronista do nosso Neo News. Bom dia, boa tarde, boa noite, Otávio. Bom dia, boa noite. Eu falaria assim para vocês: noite boa, tarde boa, manhã boa, né? Acho que é melhor assim. Pois né? Porque vai saber quando que você vai escutar isso aqui, né? A pessoa pode estar escutando à noite, de tarde, de dia, então Mas é bacana isso. Beleza, pessoal. Então vamos começar um pouquinho aqui, Otávio. Primeiro, a gente vai falar um pouquinho sobre o Otávio. Quem que é esse cara? De onde que ele está trazendo essas coisas aí que a galera está gostando de ler, de estar fazendo o povo refletir? E aí, Otávio, é o seguinte, teve um cara, o nome dele é Paulo, e lá no Neo News, ele postou o seguinte comentário que eu vou ler aqui para vocês, tá? Paulão, seguinte, passa depois lá no nosso Neo News, deixa o seu contato, algum contato teu, para que a gente possa entrar em contato com você também, e trocar figurinhas aí, né, Otávio? Com certeza. Quem sabe aí conhecer o Otávio, hein? Vamos lá. Ele falou a seguinte coisa, Otávio, ó. Se a anterior me fez recordar, então ele está se referindo à crônica anterior a essa, que é essa crônica que ele postou, verdade próxima do alcance, realidade versus ilusão, né? Então ele postou nessa crônica que ele fala o seguinte: se a anterior me fez recordar, essa me fez refletir. Me sinto bem lendo essas crônicas. Quero dar a dica para o portal levar o cronista a algum programa do Neo Original. Obrigado, Otávio. Então tá aqui, o Otávio tá no Neo Original, Otávio. Fique à vontade. Vamos lá, vamos falar sobre você. Vamos falar um pouco da vida em geral do Otávio, começando lá, né, desde o começo. Desde o início. Vamos começar pelo começo. Vamos começar pelo começo, né, Otávio? Tá certo. Fala um pouco assim da sua infância, do como que foi, né? A gente sabe que a infância é o momento que a gente absorve mais as coisas. A gente é que nem uma esponja, né? Tanto que a gente fala até que é mais fácil para a criança aprender mais idiomas quando ela está pequena, porque ela absorve muito mais. Então, fala um pouco assim, em geral, assim, como que começou a formação do que você é hoje. Tá certo. Bom, é o seguinte, eu vim de uma família de imigrantes de japoneses, e a gente percebe que
a gente tem uma vida diferente do dia a dia. Por exemplo, a parte educacional, a gente recebe muito mais da orientação dos pais. Existe um rigor oriental na parte de ensinos, né? Portanto, a gente, quando era criança, no fundo, a gente só falava a língua japonesa, só aprendia em japonês. Então, a primeira escola que eu frequentei foi de uma língua japonesa. Daí, então, a gente consegue entender melhor o japonês do que o português. Tanto que quando eu fui para uma escola, num grupo que a gente falava naquela época, eu me ferrei, eu não sabia nada em português. Então, a gente precisava realmente começar a reaprender outra língua, como se fosse outro país, para poder encaixar. Mas isso foi bom, para ter duas línguas se falando, né? Então, Otávio, mas você falou que então a escola que você estudou aqui, a primeira escola que você teve contato, era japonesa? A primeira escola foi japonesa. Caramba! Então foi uma adaptação meio complicada aí, você. Foi, tanto que meus livros de leitura foram todos mangás, né? Os mangás foram assim o startup do minha parte escrita, leitura. Por isso que até hoje eu adoro. Esse podcast aqui tá classificado por qual faixa etária, Caio? Porque ele, no meio desses mangás tinha algum hentai, não? Na época era proibido. Na época não pode. Inclusive eu nem vou falar o que é hentai, vai ficar nas legendas aí. A Bruna depois que vai compilar isso aí, ela que decide se ela vai publicar na rede social o que é isso aí, né, cara? É verdade, porque naquela época a gente não tinha televisão, não tinha rádio, assim que a gente escutava muito. Mas as revistas os mangás vinham do Japão, e a escola japonesa fazia com que a gente pudesse ler para ter um aprendizado melhor da língua, né? Isso é muito bacana. Isso é muito legal. Tem uma coisa que veio até na minha cabeça de... Queria até, se você puder dar uma visão pra gente. Sim. A gente tem muito sobre as culturas ocidentais e orientais. A gente, aparentemente, eu não sei se é exato disso, que o oriental ele tem ele pensa um pouco mais no todo, né? E o ocidental é um pouco mais individual, mas isso fez um sentido? Se isso tivesse sentido, se não tivesse, puder dar a sua experiência com o Ocidente e o Oriente, assim, essa comparação, modo de pensar, isso. É assim, pelo menos na nossa família, ou pelo menos na parte oriental, sim, a gente se preocupa muito com os outros. Tipo assim, eu prefiro me machucar do que machucar os outros, o próximo, né? E o fato de não ser não, pra gente era complicado. Você faz um favor, você fala não, sim, claro, eu faço. Mesmo sendo quase que impossível esse favor, você presta aquele serviço ou favor para essa pessoa. Então a gente tem muito mais da amplitude, como você falou. Não, a gente não pensa em si próprio. Uma empatia, você tá falando? Isso. Então a gente tenta sempre falar assim, mas alguém de uma família japonesa provocou uma vergonha. É reflexo pra gente também, que não é mesmo da família, fala assim, poxa, aquela família oriental fez alguma coisa assim, é vergonhoso para eles, pra gente também é. Isso é verdade. Então a gente pensa no todo, na parte da parte cultural. Pelo menos era antigamente. Hoje já não sei como está o pensamento dos jovens, né? Mas hoje mudou muito, né, Otávio? Você pega a parte de cultura, a parte de ensinamento, você vê. Você falou, você estava numa escola. Essa escola que você frequentou, japonesa, ela existe? Ela ainda está recebendo alunos? Como é que está? Eu acho que não existe mais. Tanto que a cultura brasileira começou a invadir. Tanto que alguns jornais também, japoneses, começaram a sumir, né? Só começaram a escrever em português e não tem como. Então essa parte da cultura acaba se perdendo, né? Infelizmente perde. Tanto que a minha mãe tinha muito conhecimento em termos de comida, que a gente podia ter aprendido, que a gente se arrepende de não ter aprendido até hoje. Né? Inclusive ela falava as coisas do Japão, mas a gente não dava bola para essas coisas, mas hoje você fala assim, poxa, a gente podia ter anotado isso e como se fosse uma lição de vida, né? Isso é verdade. Colocado e anotado tudo que foi o tempo que passou, né, Otávio? Isso é bem importante. Eu vou aproveitar e dentro assim, uma questão que é interessante a gente trazer do mundo oriental também. É uma visão nossa, que eles sempre colocam as crianças, desde pequenas, elas têm um contato com alguma arte marcial, né?
você teve contato com alguma das artes marciais? Eu não sei se isso... Sim. Uhum. Sim, eu tive com o judô. O judô era a tradição japonesa. Porque assim, engraçado que tem umas histórias interessantes, porque a gente não gostava do judô. Mas os pais falaram, nossa, tem que fazer o judô para fortalecer e tal. Mas a gente ia pro judô, pelo menos eu ia lá fazer o treinamento, porque na volta meu professor dava uma paçoca. A base de troca, né? Tinha uma troca aí, né, Isso. cara? Mas com isso, comecei a aprender alguma coisa diferente. Tem a parte do respeito, você jogar a pessoa no chão, você fala se aquilo lá é uma maneira de você, por exemplo, numa luta, ter que prejudicar outra pessoa. Não, existe uma defesas, ataques que a gente começa a analisar aqui. E diferente do que as pessoas acreditam, né, Otávio? O judô é muito defesa, não é? Muito defesa, isso. Muito defesa. Eu até eu tenho uma história com o judô, assim, que convidado do Otávio, mas é que é engraçado. Não, mas aqui é um bate-papo. Quando eu comecei eu fiz 2 aulas de judô e na segunda aula o professor eu já era grande na época. E aí quando que você foi pequeno? Aí o professor me botou pra fazer lá a prática com o cara que era com um cara já, né? E aí o cara me quedou no chão, tipo, eu bati a cabeça, saí chorando e nunca mais voltei. Você vê, às vezes o cara coloca uma criança, né, que é mais alta pra um cara que é adulto, meu. Não, mas assim, eu acho, depois, eu fiz durante um ano, eu acabei parando, não judô, né? Daí eu entrei no Muay Thai. Acho que eu cheguei a fazer um ano, dá 2 anos o tempo, mas eu tive paradas aí. E eu observei muito 2 coisas. Essa questão dessa hierarquia que eles fazem, que eu acho que é muito legal, que você tem que respeitar o pessoal que está acima de você, entendeu? Isso. E aí você vai aprender com eles. Acho que isso é uma coisa muito legal. E o segundo ponto, eu acho que a arte marcial dá assim pra gente aquela a coisa do você aquele tantinho que você faz a mais ali, eu digo na parte do preparo físico, que é muito pesado. Uhum. Aquele tantinho que você dá a mais, dá uma... você vai evoluindo por aquilo. Porque assim, você vai fazer 10 flexões, o cara te puxa para você fazer 11, fazer 12. De repente você tá fazendo 20 e você não fazia nem 5 antes. Isso. Então eu acho que essas 2 coisas, né, enfim... Legal, isso é mesmo. Não, você aprende muita coisa com o exercício físico, né? Tanto que o judô me serviu para fazer uma autodefesa durante a vida, né? Eu estava num ônibus coletivo, voltando na escola, o menino arranjou uma briga comigo. Não teve outro, deu um golpe nele. Dentro do ônibus, ele espatifou no chão. Cara. Eu falei, caramba, o que você quer em cima de mim? Eu estava querendo... Antigamente não tinha os bullying, né? Então, eu tava sofrendo bullying por ser japonês e tal, tudo. Não, Otávio, e você entrou num mérito aí que a gente nem ia abordar, mas aqui como é um bate-papo, sim, você entrou nesse mérito. Essa questão de você ser japonês influenciou muito nessa questão de bullying? Realmente tem isso? Tem. Pelo menos tinha na época, né? Chamavam você, japonês, olha puxado, tá? Tirava muito sarro. Caramba. Mas a gente aprende chamado de respeito com outras pessoas também, naquela idade, né? Claro. Então a gente nunca revidar. E meu pai falava assim, só revide quando você é atacado. Ah, sim. Mas nunca você dê o primeiro passo, né? Interessante. Então, é interessante isso aí. É bem interessante. A gente sempre complementando isso, a gente sempre é ensinado assim que você não deve, tudo que você aprende, o que eu entendi, você... Nem um negócio, sei lá, o cara mexeu com a namorada do cara e tal. E hoje é até perigoso, né? Porque às vezes você pratica, mas pode ter um cara que tá acima de você. Você vai pôr a sua vida em risco, provavelmente da sua namorada, se o cara mexeu com ela, né? Verdade. Mas assim... Você nunca sabe quem tá do lado. Acho que um ponto que dá pra explicar é assim, você digamos, tá numa situação que você não tem o que fazer e você tá em risco. Isso. Daí você deve usar isso pra se defender. Exatamente. E na faculdade também, calouro, vem cortar cabelo e tal. Eu falei, venha cortar. Veio um cara grandão, um armário em cima de mim, dei um golpe também pra ele, espatifou no chão. Tudo com judô, cara? Tudo com judô. Quanto tempo você fez de judô, caramba? Você fez a faixa preta, pô? Não cheguei a faixa preta. Caramba, meu. Mas eu falei, pode vir, tava em 4.
Eles falam, não, tá tudo bem, tranquilo. Já vê que é japonês, né? Já tem um que a mais ali, pô. Eu falei, gente, eu tô trabalhando, eu posso cortar cabelo, eu não posso fazer esse tipo de trote, eu posso fazer de tudo, mas né, cortar cabelo eu não posso, né? E os caras levaram numa boa, assim? Porque geralmente trote os caras querem fazer, né? Depois. E os caras levaram numa boa. Tranquilo. Você escapou do trote. É. O problema é que outras pessoas vão ficar nervosas com você, pessoas que não escaparam. Não, o pior é que eu arranjei um monte de amigos pra proteger. Ah, bom. Aí, das duas, uma, né? Ou ele arranjar encrenca ou ele arranjar mais amigos, exatamente. Otávio, e saindo do judô, Sim. qual que foi aí a trajetória aí? Pós-judô, amigos, o que você pode contar mais para nós dessa sua trajetória? Então, na verdade, a minha saúde sempre foi fraca. Tive um problema de amidalite, sempre com febre, doente. E isso me deixou muito trancado dentro de casa, né? Então, para você fazer amizade, ficou mais complicado. Mas quando fiz amizade com o pessoal, sempre era do grupo de 6, ou seja, descendentes japoneses, né? E lá a gente só usava a língua japonesa também. Então, essa dificuldade de a gente se comunicar com os brasileiros era complicado. Mas isso fez com que eu também começasse a me entender como se fosse uma família. Quem me protegia dentro eram os pais. O maior apoio que eu tive são os pais, irmãos. Você falava assim, nossa, você está doente, mas não está doente mentalmente, fisicamente. E eu lembro que um dia eu precisei fazer a cirurgia da amígdalas, chegou um vizinho, ele começou a fazer uma aeronave não, aquele de, como chama aquele de soltar? Aeromodelo? Aeromodelo. Aeromodelo. Eu me lembro que eu queria tanto terminar esse aeromodelo, eu acho que ele sabia que ia para o hospital, ele falou assim, não, você vai terminar depois que você voltar do hospital. E isso me marcou muito, esse relacionamento com essa pessoa, trazer um aeromodelo para dizer assim, olha, vai para o hospital, mas tem algo te esperando depois da cirurgia, uma coisa boa. Então isso me deixou com aquela ansiedade de sarar logo, voltar logo para casa. Isso fez com que falasse assim, poxa, tem amigos, né? Sim. Amigos que a gente pode contar, que falar assim, olha, legal, você vai ter essa dificuldade, mas vai ter uma coisa boa te esperando. Aí foi. Depois acabei mudando da cidade do interior para Campinas. Qual cidade que era, tá? Adamantina. Eu mudei para Campinas, onde eu morava também não tinha luz. Era meio do mato ainda. Lá perto da escola de cadetes. Lá. Ah, sim. E também tive muita dificuldade de fazer amizade, porque não morava muita gente lá. No meio do sítio ali, né? Mas acabei frequentando de novo a continuidade do grupo, o ginásio, fiz muita ciência. E isso fez com que também desenvolvesse outro lado que eu gostava muito, que é a parte de música. Aí comecei a aprender a música como se fala, autodidata? Autodidata quando aprende sozinho, você vai aprender. Comecei a aprender, porque comecei a gostar da parte de artística. Né? Tanto que eu tocava em casamento. Nossa! Caramba! É interessante que houve um caso que estava tocando num casamento de uma amiga. Era piano? Era órgão. Órgão? Aquele órgão bem simples. Né? Não é que acaba a energia no meio do casamento. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Acabei indo para o piano. Mas foi assim muito bonito, porque o som do órgão é diferente do piano, né? Foi muito mais harmonioso. Bom, eu que não sou da música, o Caio também né, Caio? Mas assim, a minha pergunta de leigo é que o órgão e o piano, eles são relativamente iguais no termos de tocar, as notas e tal? Os teclados são iguais. Os teclados Você falou é timbre que a gente fala, né? Timbre, não sei se é timbre. Eu não sou dessa... Sim, O piano consegue fazer mais harmonias, né? De teclado, jogo de dedos lá do esquerdo, enquanto você faz o arpejo muito gostoso no piano do que no órgão, né? Pelo menos era, né? E um dia cheguei no casamento do católico, fui tocar uma música não evangélica, levei uma bronca do padre. Gente, essa música, você não pode tocar essa música aqui dentro da igreja. Você foi tocar a música de anime, Otávio? Que você foi tocar? E hoje toca até com bateria dentro. Nossa, hoje você toca rock and roll dentro da igreja. Toca, de bobear até metal. Já que você tocou aí dentro do católico, aí uma pergunta assim que é interessante, por exemplo,
dentro teve alguma criação religiosa, assim, porque tem as religiões orientais, você acabou mais influenciado para cá, ou você se influenciou mais pelas tradições mesmo orientais, assim? Nós recebemos tradições do Japão, mas não foi aplicado aqui. Uhum. Eu acho que é por causa da guerra, que foi proibido, alguma coisa assim, que eu não entendi direito essa história dessa tradição da religião para nossa família, né? Porque acho que é coisa da Segunda Guerra, né? Que o Japão ficou do lado do eixo E, Sim, mal, eles né? ficaram do Então eu acho que talvez se acabou aliaram à Itália meio que e demonizando. Não sei, e a Alemanha. você sabe mais de história do que eu, não, não sei. aí eu fui pro... A minha formação é cristã, Ah, sim. independente de religião, mas Então, mas a sua mãe, ela veio do Japão budista ou ela já vinha cristã? ela veio como budista, né? Ah, tá. Não tem Mas jeito, é Buda, Seishonoye, o que que ela acreditava? era, Era uma mistura de é uma tudo. mistura, mas o cristianismo que mais foi a base da minha Uhum. formação. Tanto que na minha adolescência conheci os vários amigos vamos dizer, da igreja, que me fez estabelecer o que é o adolescente perdido e adolescente no eixo. Né? Isso foi muito bom para mim. Então você não teve uma transição, né? Você via a sua mãe, seu pai ali com tradições budistas, orientais, mas você tinha a maior parte do tempo, para você estar no Brasil e também na escola, Formação cristã. cristã. Então Isso. você fez primeiro comunhão, Eucaristia, Crisma, né? Crisma e tudo Não, mais. eu fiz o batismo. Só batismo. Então, batismo. primeira comunhão, não. Primeira Não, comunhão, você não chegou porque é a parte católica isso, né? Ah, tá. Você foi Teve uma- cristão só. Só cristão, na parte cristã, né? E Otávio, que história é essa de córrego, riacho? O que é isso aí? Então, quando eu era criança, a gente dava umas escapatinhas de casa com os amigos. Ixi, aí tá pulando a cerca? Pra gente poder se divertir. E tinha uns córregos pra gente brincar. E esse córrego era, como dizer assim, onde a molecada banhava antes de ir pra escola. Só que eu lembro que um dia um amigo meu caiu nesse córrego. Pô, Gente do céu, foi um... um piriri. Fora o peririnho, foi um tapa na orelha. Tipo assim, você vai apanhar agora. Nossa. Mas marcou muito marcaram muito esses episódios, né? Muito bom. Legal. E fala aí um pouco mais da sua família, Otávio. A gente já falou que seus pais eram... tinham essa Imigrantes. religião mais... Imigrantes, Imigrantes, tinham essa religião mais voltada ao oriental. Mas fala um pouco mais deles, assim, qual foi a base, o que eles deixaram para você, o que eles deixam para você, qual foi a construção da tua vida? Porque até agora a gente está construindo o Otávio, né? Certo. Até chegar no nosso tema principal. Então, o que a gente quer entender, Otávio, todos esses pontos, por que você chegou nisso que você está hoje? É interessante essa pergunta, porque assim, a formação mesmo veio da decisão da minha mãe sair do sítio e ir para a cidade. Certo. E o meu pai era muito mais prático que teórico, e mãe sempre mais teórico, né? Certo. Então faz com que o destino, minha mãe falava assim, olha, o futuro está no estudo. Não está no sítio, ficar aí capindo, colhendo café, pegando algodão, amendoim, essas coisas todas. Então o que aconteceu? Minha mãe foi para a cidade, eu tenho mais duas irmãs, que ela disse assim, o estudo é primordial. E foi. Tanto que a minha irmã mais velha, ela é médica em São Paulo, ela saiu com 14, 15 anos para São Paulo para estudar sozinha. Ela dizendo que no interior não dava, então ela acabou indo para a cidade grande. Então, a educação mesmo foi baseada no estudo. Estudar. Tanto que minha mãe foi costureira, meu pai foi motorista autônomo, né? Com isso foi no estado que nós estamos hoje, né? Legal, bacana. E por isso que a gente pode reclamar assim, olha, meu pai não deu condições, minha mãe não tem condições. Mas depende da pessoa. Querer ou não seguir aquilo que você quer, né? A gente pode falar um pouco agora assim, você falou bastante de faculdade e tal, tem uma crônica lá que você faz uma relação
né, do equilíbrio, né, que você fala, e você Sim. usa um conceito lá da física, né, que é o torque lá para fazer o ponto de equilíbrio e tal. Como que foi assim, qual que é a sua formação, né, o curso universitário que você fez, e, enfim, fala um pouco do curso universitário. E eu quero até puxar essa pergunta do Caio, você pode emendar depois, Otávio. Como que você chegou nessa decisão de se formar? Bacana. Quando eu já estava no colégio, a gente fica aquela indecisão que área seguir, né? Como a minha irmã já tinha feito a medicina, falei, eu vou seguir medicina. Pegar o rabo aí e vambora, né? Quando eu vi a primeira gota de sangue, quase que eu morro. Não, então peraí, você chegou a fazer a medicina? Não fiz. Ah, tá. Você teve contato com ela. Eu falei assim, ó, assim, assado, começou a mostrar uns vídeos, Nossa. não é nem vídeo, era Você tá louco. slides, tá? Falei, nossa, isso aqui não é comigo, não. Aí eu falei assim, não, vou fazer a parte de exatas. Acho que vai bem para mim. Então, fiquei indeciso se ia fazer mecânica, eletrônica, elétrica, civil. Mas eu falei assim, não, vou fazer civil. Por quê? Porque pode ser que eu possa ser uma pessoa autônoma, posso fazer o meu negócio e poder crescer. Quer dizer, a gente, desde aquela faculdade, a gente já começa a traçar a vida para o seu futuro, né? Sua formação. Sim. Mas eu gostei da engenharia. E foi assim que acabei fazendo a pontifícia aqui da Católica de Campinas. Ah, você contribuiu com aquele projeto. Você fez, Não, fiz aqui na universidade. Ele fez a PUC. Olha PUC. só, tá. Estudei aqui na PUC. Bacana. E assim, você acha que essa coisa que você teve na infância de você construir, que você falou muito de aeromodelo, tem aqui também uma situação de trem de pilha. Isso. Essas coisas todas contribuem para você querer a engenharia? Porque a engenharia constrói, né? Constrói e desconstrói. É interessante isso aí também, da história do trenzinho de pilha, porque o meu pai, a primeira vez que trouxe um trenzinho de pilha que rodava, eu queria entender por que aquele treco andava. Queria descobrir o porquê que aquele negócio estava... O que aconteceu? Acabei desmontando o trem inteiro. Nossa! Para saber por que aquele negócio andava. Eu não consegui montar de novo. Desmontei tudo. Sempre sobra uma peça, né? Também aquele fato da pilha. Por que a pilha tem energia? Sabe aquela curiosidade toda? Eu tentei carregar a pilha na tomada, levei um baita choque. Eu falei assim, botando na tomada, acho que carrega de novo, né? Que nada, eu levei um choque, quase que a casa explode. Apanhei do meu pai e da minha mãe. Eu falei assim, agora que você destruiu todo esse brinquedo, você vai fazer o que agora? Eles estavam preocupados em deixar você entretido com o negócio. Então. Mas essa curiosidade para as coisas vem, acho que desde criança, sabe? Tentar descobrir a parte mecânica, a parte de construção, formação, porque eu era muito curioso. A curiosidade me fez despertar muito e correr atrás das coisas. Tanto que eu queria fazer um foguete em casa. Putz, naquela época eu falei, vou fazer um foguete. Pô, então você vai ter que ir pro Tech Hour também, né? Ser entrevistado pelo Henrique. Pelo Henrique. Engraçado que naquela época eu queria fazer um foguete e não tinha internet para descobrir como é que se faz um foguete. Foi na biblioteca, né? Eu fui atrás, falei, e material? Que material que eu usei? Comprei umas bombinhas, desmontei, fiz o pólvora, puxei atrás quebrei a pedaço da antena de casa, de TV, que era tubinho. Botei o pólvora atrás e botei fogo. Meu Deus, foi uma bomba. O foguete não subiu, só se cuspiu o fogo para trás. Ele virou uma bomba, você viu que virou um míssil, cara. Mas tudo isso faz com que me voltasse mais para a engenharia. Pois a engenharia deve ser realmente o meu caminho a seguir. Né? Querido ou não, né, Otávio? Na engenharia você vai conhecer o âmago do negócio, né? No projeto, como que é feito, como é que é construído determinadas coisas. Então, enfim, é aquilo que você seguiu mesmo, né? Pela construção da sua infância, né? Isso. De como destruir o brinquedo que o pai deu, o do aeromodelo também, que você citou aí e tal. Bacana! Legal. Tem um episódio que a gente viu, né, eu vi algumas coisas, né, pra gente tratar aqui, que falou de uma hospitalização por estresse aqui. Sim. A gente podia ver de você fazer aí um pouco do início do seu trabalho, se isso teve a ver com o trabalho, né? Claro. E depois, aparentemente, esse estresse, isso teve alguma coisa a ver
nos estudos assim, mais tão fora da engenharia, que você cita algumas coisas, biotipologia, lidologia, isso teve a ver com essa estruturização? Ou Foi. nem tanto? Assim, comentar pra gente quando isso? comecei a trabalhar, eu trabalhava extremamente, vamos dizer, preciso ganhar dinheiro, né? Me realizar profissionalmente. E acabei fazendo serviço em banco. Foi no Banco Safra, Areia Paulista, e acabei me estressando com esse serviço. O que aconteceu? Você trabalhava de madrugada, feriado, tudo. Acabei ficando doente, internado, não sabia o que estava fazendo lá. E acho que eu fiquei apagado uns 3 dias. Você teve o que chamam hoje de burnout, né? Você teve um Acho que apagão um aí, apagão. né? Assim. Eu falei, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Eu falei, caramba. Aí comecei a fazer aquela reflexão, mas tudo isso para quê? Para que me vai acrescentar na minha vida se eu vou trabalhar, nascer, comer, dormir e morrer? Isso não tem sentido na vida, né? Aí sim comecei a buscar outras alternativas que me explicassem isso. O que explicaria? Talvez uma psicologia, Uhum. uma filosofia. Aí você foi pro lado humano. Eu Você sou do saiu lado das humano. exatas e foi para as humanas. Do lado humano. E naquela época eu comecei a ver a parte de fitoterapia, a fitoquímica, porque a fitoquímica tem a ver muito com não é como você, de cristal, sabe? É uma coisa que a gente não consegue ver, mas a fitoquímica, você sabe que existe uma química nas plantas que dá para curar o seu corpo, né? Então eu falei, sobre isso aí, eu falei assim, vou começar a me aprofundar. Paralelamente a isso, comecei a perceber que não é somente o produto que faz a sua saúde, e sim a sua mente também. Sim. Como que tipo de pessoa você é, que é a formação que você tem no seu físico, mentalmente também, isso influencia. Aí sim comecei a estudar, fui fazer um curso em São Paulo de biotipologia, e lá eu aprendi muito sobre o ser humano, aonde começou a entrar muito na parte da medicina oriental. Quando começa a estudar o corpo como um todo, não como partes. Em uma das crônicas ainda citei esse ponto, né? Tipo assim, olha, você está com dor de barriga, você toma um remédio para barriga, mas você não vê consequência que está vindo aquela dor de barriga, né? Você está com dor de cabeça. Você não trata a causa, né? Isso. Você trata o que está te fazendo naquele momento, não a raiz do problema. A dor é um sinalizador, né? Sim. Tá É um falando, tem sinalizador, alguma coisa errada exatamente. aí. Presta atenção em mim. Presta atenção. Né? O que mais se fala assim, é, toma um remédio e pronto. Mas a gente não se preocupa naquele que está causando, né? Uhum. Então isso que fez com que eu me despertasse qual a dor que está me causando durante a vida para estar estressado na cama, pensando o que estou fazendo aqui. Entendeu? Aí isso começou a mudar o meu sentido da visão da vida. Qual a importância que tem a vida para mim? Se é somente financeiro, conquista material? Eu falei, não é isso. Por isso que comecei a ver muito mais parte filosófica da vida. Então foi a partir daí que aí foi uma transição na tua vida, porque você mesmo falou, você estava sem descanso, você estava todo vapor, e aí de repente você deu aquele apagão, e aquele apagão fez você dar valor a uma outra parte da sua vida, e também, olha só que interessante, você falou e é um dado curioso, te fez trazer mais aproximação no lado oriental. Exatamente. Você acabou de falar. Você estava muito pro lado brasileirado, né? Vamos dizer Isso. assim, e te voltou para sua raiz. Foi. Verdade. Boa observação sua. Te voltou para a raiz e aí você teve contato com toda essa parte filosófica, que você começou a fazer vários cursos também, né? Isso. Para isso, né? Eu vi aí que você fez você fez o treinamento do Provida, que eu me interessei porque a gente sempre vê colado nos carros, né? Ah, tem aquele triângulo enorme atrás dos carros. Muito e você que tem até uma piada de dois garotinhos que eles ficavam perto que dentro do Provida não pode falar o que acontece lá dentro. Tem essa... Tem dois garotinhos que estavam perto da loja maçônica, né? Aí um falou pro outro, você não vê tal, daí um dia
acabou conseguindo entrar e foi lá pra dentro. Daí o outro falou, e aí, o que aconteceu lá dentro? Eu não posso falar que eu sou maçom. Ou seja, não dá pra falar de jeito nenhum, né? Então, mas tem alguma coisa que dá pra dizer? É claro que não pode falar, porque senão o cara vem atrás. Brincadeira. Não, Mas tem alguma coisa que dá pra dizer, assim, que não... Um overview, né? O que em vez de dizer o que ocorre, o que a gente ganha estando por lá, eu acho que seria legal, né? Não sei Os benefícios, né? É assim, ó, todo o ensinamento que você tem, quando você passa com as suas palavras, a pessoa transmite aquilo que você, o seu sentimento para outra pessoa. Uhum. Então, o fato de que você, por exemplo, assim, aquela comida é gostosa, mas gostosa para mim, mas pode ser gostosa para você. Então, vai você, né, experimentar primeiro essa comida, para depois dizer para a pessoa, olha, realmente estava gostoso, ou não estava ruim, né? Então, por que essa parte porque assim, ó, lá é mais trabalho mental, trabalho na mente, né? No lado da positividade que você tem. Ou seja, tem que ter a parte do princípio. Tem que ter, não. Você desperta os seus princípios básicos do ser humano que está dentro de você. Que um dia adormeceu, você com esse corre-corre do trabalho, esquece. Um dia vamos apertar o botãozinho para ligar, por exemplo, o botãozinho do altruísmo, da bondade, da harmonia. Enfim, tem um monte de coisa que fica apagada dentro de você. Por quê? Você fica muito preocupado com... Está no dia a dia, no automático. No dia a dia, né? É difícil. E aparentemente, só o último, daí você... E aparentemente parece que a gente só acorda para esse tipo de coisa quando a gente chega no limite mesmo. Quando acontece realmente alguma catástrofe. Você precisou ter um apagão e parar no hospital para enxergar esse lado. Você acha, Otávio, não tem nada a ver, mas eu vou perguntar uma coisa aqui. Assim, você acha que a maioria das pessoas, elas, ao decorrer da sua vida, na sua caminhada, na sua construção, ela tem esse burnout? Depende. Só a pessoa querer. Se a pessoa dá abertura, vem. Mas se a pessoa não dá abertura, não vem. Não vem de jeito nenhum, né? Não vem de jeito nenhum. E a maioria das pessoas, às vezes, espera acontecer a coisa para tomar uma atitude, né? E já sai machucado, né? E assim, às vezes não tem nem reversão de determinada coisa, né? Tem que tomar muito cuidado, né? Às vezes você tá... pode ser qualquer coisa mais simples possível. Tô aqui com o meu negócio tá funcionando mais ou menos, hora funciona ou não, vai esperar quebrar para poder trocar, né? Você não se antecipa, né? Você tá toda hora... É complicado, remediando, vamos dizer, né? Você não previne, você remedia, né? Tanto que uma pessoa me perguntou assim, Otávio, você não acha que é muito tarde descobrir a filosofia com essa idade que você tem? Eu falei, não, acho que foi o momento certo. Que encaixou naquele momento, que no amadurecimento do meu pensamento, parte espiritual, das experiências que eu tive do dia a dia, sabe? Tudo encaixou. Não, a gente não pode falar que é uma coincidência, sim, eu falo que é sincronicidade. Houve um sincronismo de engrenagem e veio no momento certo. Ou uma providência, né? Não é coincidência, é a providência, né? Acaba sendo, né, assim, as questões, parece que vem tudo, tem coisa que você olha, você pensa lá atrás, e você falou, nossa, mas como que eu não dei valor para aquela situação, né? Eu vejo muito tempo da época que da faculdade mesmo, que eu falei, por que eu não corri atrás de me embrenhar mais nisso, né? E lá despertou, né? E era outra cabeça, não tem como você pensar hoje com o que era você lá atrás. Exato, não, então, mas aí que vem a evolução da vida. E muitas vezes, né, Otávio, nós, às vezes, por exemplo, quando eu encontro alguém mais jovem, a gente vê quebrando a cabeça e quer passar uma experiência que a gente já teve naquele assunto, aquela pessoa, às vezes, ela não tá nem aí, e ela vai continuar quebrando a cabeça. Eu acho que isso faz parte do ser humano, ele não escuta. Seria muito mais fácil, eu tô falando por mim mesmo também, né? Se já escutasse, por exemplo, meu pai falando várias vezes coisas que eu ia quebrar a cabeça, aí eu fui lá e quebrei a cabeça e fui... e como, né? Duro, né? Pois é. E foi muito duro, né? Mas parece que a gente está no automático, a gente não quer escutar. Eu resumiria em 2 palavras isso aí. Uma é experiência,
outra é a eficiência. Né? Você está na fase de experiência, mas você tem que ser eficiente, né? Aproveitar essa experiência e ser eficiente. Pois é, né? Pois é. Você falou que o Provida ele lida muito com a mente. Sim. Né? Você acha que essa parte ela tem algum tipo de ligação com a física quântica? Tudo. Tudo, né? Eu em particular, eu acho que tem uma conexão grande. Só depende de modo de interpretar essa situação. Por exemplo, quem tem um conhecimento altíssimo, não precisa nem falar, né? E já conecta as coisas. Mas quem está começando, se você fala em física quântica, deixa a pessoa meio... Não, dá um nó na cabeça, Dá um nó né? na cabeça, E né? outra, a pessoa acha que física quântica é tipo aquela física que a gente aprende na escola, aquela coisa que vai matemática no meio, resolução de problema, equação, teoria e tal. Eu queria entrar nesse assunto, Otávio, até para a gente poder colocar um pé. Aí, antes de colocar esse pé nesse tema que a gente abriu o podcast, eu queria ver com você se você tem mais alguma observação para colocar a respeito para os nossos ouvintes conhecer você de uma forma até melhor. Então, uma coisa que eu fico feliz é quando você me convidou para escrever as crônicas. Eu falei assim, pô, mas ninguém vai ler esse negócio aqui, é uma coisa porcaria. Hoje todo mundo não está se interessado na parte do dia a dia, né, assim, na tecnologia. Mas eu fico feliz porque eu consigo, pelo menos os amigos estão lendo, falam assim, poxa, você manda uma mensagem que desperta certas coisas, né? Sim, reflexão. Isso. Se pelo menos despertou uma pessoa, para mim eu estou feliz. Já está realizado. Estou realizado, né? Mas, Otávio, é até interessante, né, ouvintes, até para vocês saberem, um dado aqui de dentro, de métrica nossa, a gente faz um top 8 de posts no nosso Neo News, né? Uhum. E nesse top 8, 3 colocações é do Crônicas. É da Crônicas do Otávio, né? Então a gente tem essa... tá muito forte isso daí, o Otávio tem conseguido se conectar com as pessoas. Foi o nosso objetivo na hora de... Tanto que eu faço um relacionamento com tecnologia com filosofia, né? Mistura bastante isso. Porque tudo tem um princípio. E a gente, baseado num princípio da tecnologia, a gente consegue trazer a filosofia dentro disso aí. Tanto que antigamente não tinha separação de matemática, física, biologia, química. Era tudo filosofia. Era tudo misturado, né? A separação, houve a necessidade, porque acho que ficou muito complexo uma pessoa estudar tudo isso, né? Mas tudo era filosofia. Eu tenho vocês entraram nessa coisa da física quântica, eu acho que queria ter uma opinião. E outra, eu preciso perguntar primeiro o que é essa física quântica, só para os neo-ouvintes se sintonizarem. Quem tá antes do Caio, porque o Caio acho que vai ser. As perguntas do Caio são meio complexas. Não, então eu já sei que ele vai entrar. Na verdade, acho que dá para ele fazer o gancho, porque a gente tem muito. E dá para ele falar. Que na verdade é o seguinte: a gente tem muito. Estamos falando demais de física quântica hoje. Sim. Tem todo o trabalho desses pessoal, coaches, né? E tem uma parte aí que acabou virando uma chacota, aquela coisa de pensamento positivo e tal. E eu queria que você falasse pra gente aí fazer esse paralelo. Como que a gente pode identificar um picareta, como que a gente pode identificar uma pessoa séria dentro desse mundo aí. Já explicando o que é. Já explicando o que é física quântica, né? Porque as pessoas que estão escutando a gente, não sei se todo mundo sabe o que é, e com certeza eu sei que não é resolver problema nenhum de matemática. Eu resumiria assim num exemplo simples, não usando a palavra física quântica. É como você vê certas coisas. É o que chama-se mundo das possibilidades, né? Por exemplo, você tem um jogo de futebol. Vamos botar exemplo: Corinthians e Palmeiras. Putz, vai dar guerra agora. Vai dar guerra. Aí você fala, quais são as possibilidades de resultados? Você fala assim, ou um time A ganha, ou o time B ganha, ou dá empate. Só? Não, existe outra possibilidade. Tipo assim, será que o jogo vai realizar? Será que o dia vai chover? Será que o juiz vai lá? Entendi. Entendeu? A física quântica sai do óbvio. Isso. Ela vai em todas as possibilidades que giram ao redor daquele problema. Isso. Você está só enxergando o problema. Exatamente. Mas você tem que enxergar ao redor dele. Isso. Então a sua visão começa a ampliar de tal maneira que não é aquilo só que é uma verdade única. Tipo assim. Faz todo sentido. Então, para mim, aquela pode ser uma verdade, para você pode ser outra verdade. Mas os dois também podem ter suas razões.
Os dois podem ser justos, né? Então, essa possibilidade de você atingir é chamada física quântica. Ver outro mundo, outras dimensões de uma maneira diferente. Existe uma possibilidade de você fazer as coisas melhores também. Tem o lado inverso também, né? Fazer coisas ruins também. Então, você usar o seu modo de pensar, usar o lado ruim, também pode acontecer. Eu acho que isso E deu um puxando nó o no gancho nosso, pro- Não, deu total. no nosso assunto lá da distopia, lá, que a gente falou de acreditar em ideias, Isso. em ideias que são opostas ao mesmo tempo. Que o Otávio falou que isso daí talvez, né? É. Deu liberdade, escravidão, né? Putz, é verdade, a gente falou, né, sobre isso no episódio, pessoal, episódio de estreia meu e do Caio, sobre distopia. Depois, para quem não ouviu, tá lá. Faz toda uma construção de raciocínio até a chegada aqui agora onde a gente está com o Otávio. E Otávio, só para ainda, na pergunta do Caio, sobre isso que ele falou, como identificar, com base nisso que você já tem, todo esse conhecimento, como identificar o cara que tá ali de sacanagem, né? Vamos dizer assim, tá vendendo aquele curso de 3 mil reais, mas para você ele faz por 2 reais, 3 reais, 30 reais. Para os 10 primeiros é 30. Eu acho que a verdadeira pessoa. Aí já é. Porra, de 3 mil cair para 30 é bom, hein? Ele Não. chega, não, isso aqui no mercado, isso aqui você encontra por menos de 500. Tal. Daí quando eu soma tudo, deu 5 mil, eu falo, mas eu vou fazer por você por 300 reais. Eu lembro um caso que negociaram com você com 50 mil, baixou para 4 mil, 5 mil. Né? Pô, tá assim você me compromete aqui. É uma diferença enorme, né? Porra, isso é uma diferença, Mas- mais de 70%. Eu acho assim, quem é quem faz uma física quântica ou fala sobre física quântica, a pessoa não fala que não, eu sou físico, eu entendo isso e tal. A pessoa demonstra por si aquilo que é verdadeiro. Então precisa se gabar. Porque, não, eu entendo de tudo. Logicamente, precisa estudar, tem que ter um conceito, ler, mas não precisa ser imposta a situação. Uhum. Porque cada um tem um modo de pensar. E cada um tem o seu nível de conhecimento, de cultura. Então você não vai falar sobre uma equação equação diferencial exponencial para uma pessoa que está na rua trabalhando. Então, você tem que adequar certas situações, certos assuntos para as pessoas. Por isso que você consegue definir uma pessoa e falar assim, não. Por exemplo, autoajuda. Eu não sou crítico à autoajuda, mas o autoajuda para mim é muito egocêntrico. Se autoconhecer é diferente, mas o autoajuda é muito mais complicado, porque eu poderia usar isso para ajudar os outros e não para si. Eu fico pensando nisso também, Otávio. Eu acho que assim, as pessoas ela não é uma coisa exata, ela é uma coisa muito subjetiva. Então, por exemplo, tem um livro de autoajuda, eu vou entender de um modo que talvez você entenda de outro. Eu fico Exatamente. pensando nisso, eu estou numa sessão de autoajuda numa livraria, quando existia livraria ainda, porque em Campinas está acabando as livrarias. Eu ia muito com o Caio e a gente parava nesse assunto, nessa sessão, o Caio principalmente, e a gente ficava vendo os livros e poxa, é aquilo que você falou, né? É interessante, lógico que é, e que está cada vez maior, inclusive, hein? Está cada vez maior a sessão, tá aumentando, inclusive o Caio comentou isso na live do Neo Originals, essa parte de autoajuda. É aquilo que você falou, eu vou ajudar, assim, como é que é essa questão, né? É uma coisa bem complexa isso daí, não, Otávio? Por isso é preciso. Não tem aquele velho de lei falar assim, conhece-te a ti mesmo. Primeiro conhecer você, o que você é, para depois começar a ajudar as pessoas, né? Porque é complicado isso aí. tem o lado ruim também, a pessoa que é ruim pode ajudar o lado ruim também, né? Então, eu fico pensando, né? Por isso que o conhecimento que você adquire é muito perigoso. Porque do lado positivo ou negativo, né? Logicamente, o lado positivo sempre é bem-vindo no lado negativo. Tanto é perigoso o conhecimento, Otávio, que numa distopia, Sim, o conhecimento é proibido. Eles queimam o conhecimento. verdade. Tem uma distopia que a gente leu no primeiro episódio, que é o Fahrenheit, eles queimam um livro. Eles queimam um livro porque o conhecimento nos dá indagação, nos faz pensar, nos faz um monte de coisa que pode, né, fazer. Enfim, o lado que você for levar isso daí. Né? O importante é que antigamente falava que o ser humano sendo robô era melhor, né?
Bom, Sem conhecimento, então, é isso aí, né? trabalhos manuais lá, né? É aquela linha e acabou. Aí você sai da quântica, porque a quântica ela quebra isso, né? Porque a gente está muito no mundo binário, né? 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Só. Tanto que a tecnologia está virando quântica, né? Ela está fugindo do número binário, né? Ela está entrando em mais possibilidades, como você falou. Ela está entrando em mais possibilidades. Isso é muito importante. Tanto que existe uma referência que a gente tem em relação à dimensão. Nós estamos na terceira dimensão, né? E a gente for analisar em outras dimensões, o assunto vai longe. Puxa, Otávio, vamos para um próximo podcast. Não, mas Otávio, você faz parte da família Neo Company, você está dentro dos Neo Originals, então você vai vir bastante vezes aí, né, Caio? Tem muito assunto para abordar e às vezes a gente não consegue, pelo tempo, a gente não consegue se aprofundar. Então, se a gente dividir em vários episódios, a gente consegue te trazer com mais aprofundamento. Então é o seguinte, pessoal, eu queria aqui fazer um merchanzinho nosso aí, mas é bem rápido, ninguém vai vender curso aqui não, né, Caio? Ninguém vai vender curso aqui. 50 por 4 mil. 50 por 4 mil. Que vai vender, conhece-te a si mesmo. Pô, conhece a ti mesmo, com o Otávio. É o seguinte, pessoal, acessem o portal Neo News, lá tem todas as crônicas que o Otávio tem feito, tem outras coisas também, ali a gente fala de tecnologia, de game, de atualidade. Ali nas nossas redes sociais a gente vai colocar também trechos desse podcast que a gente está fazendo com o Otávio. Vai colocar alguma coisa, alguma dica. Então acessem lá, vai estar muito legal. Tem outros Neo Originals também acontecendo, tem lá o Tech Hour. Dá uma acessada no Tech Hour lá, aí vocês podem xingar o Henrique à vontade lá. Voltando ao papo aqui. Sim. Voltando ao papo aqui, que ixi, isso aqui vai longe ainda, hein? Vai longe. Isso aqui vai longe ainda, hein? Vai longe. Otávio, vamos entrar nas crônicas? Vamos. Vamos entrar nas crônicas? Quando a gente resolveu, então, montar essa loucura que a gente está fazendo, confesso que também eu achei que não ia ser tão rápido assim essa resposta do público, feedback, né? Esse feedback do público. E nós na Neo Company, a gente sempre trabalhou, e você sabe muito bem disso, que a gente sempre trabalha com o público corporativo, né, que é o B2B. A gente sempre sonhou em trabalhar com B2C. E aí está sendo essa experiência que a gente está tendo agora, trabalhar com o consumidor final. Como é que foi? Assim, eu sei que você já... Poxa, peraí. Convidou para o Crônica, eu sei que você gostou do convite, que você acabou de falar aí há um tempinho atrás. Mas me fala um pouco. Aliar homem, tecnologia, filosofia, ciência e até vidas extramundos. Você está aliando ali, você está fazendo um caldeirão de coisas. Como é que é escrever essas crônicas? Quando você está pensando, você pensa... O que você pensa quando vai escrever isso? Como que você, vamos dizer assim, só emendando mais uma, você está escrevendo essa crônica. Você já... Durante a semana, eu quero saber um pouco do seu cotidiano. Durante a semana você pensa já na próxima crônica. Poxa, você usa algum tema? São temas, enfim. Fala um pouco pra gente se... Pergunta interessante sua. Porque assim, eu também um dia cheguei a ficar pensando, por que saem essas crônicas, né? Mas olha, eu vou falar uma coisa aqui pra vocês que talvez seja um pouco estranha. Mas eu fico num estado, quando começo a escrever, todas as coisas do lado começam a sumir. O som, o barulho, as conversas. Vocês estão em estado alfa aí. Estado alfa, tipo assim, olha, aí começa. Tanto que teve um dia que teve um jogo, começou a soltar rojão, e a Maria falou assim, nossa, hoje teve muito rojão, né? Teve rojão? Eu estava escrevendo à noite aí, né? Quer dizer, eu percebi que começa a desligar de tudo, e começo a receber, tipo assim, imaginação, ou entro no mundo dos sonhos, sei lá, alguma coisa assim, vem Vem a história. Vem a história. Às vezes o Tico Teco briga, viu? Começa a falar, não é assim que escreve, assim, ó, qual é o seu objetivo dessa mensagem? O que você tem que... Isso, posso falar para você assim, será que é do meu mundo, da minha dimensão, que traz essas mensagens? Não sei responder. É coisa de doido. Pois e você interliga muito bem os assuntos, tecnologia com filosofia, até mesmo são coisas que são bem opostas, né? São bem opostas e tal, e fica uma coisa bem interessante. E me fala uma coisa, nessas suas crônicas que você faz, tem crônicas que são fatos reais que você tira da sua... Sim, teve um fato real que eu coloquei para vocês sobre
é um contato que eu tive com uma criança na rua. Certo, foi, eu acho, uma crônica duas antes dessas. Olha, foi fundamental estar nesse dia, porque naquela época da pandemia, tudo fechado, não podia almoçar no lugar. E isso fez com que eu entrasse no mundo da criança e o que essa criança estava pensando. Quando ela estava escrevendo no chão, desenhando no chão, ela colocou o mundo do sonho dela naquela calçada que ela desenhou. Não, e até você falou, ela estava desenhando com o quê mesmo? Com pedra? É um pedaço de gesso, de obra que gesso. estava lá, estava riscando no chão. Né? Eu falei, gente do céu, como o mundo é interessante. A gente fica tão alienado das coisas, mas uma simples criança te passa uma mensagem fabulosa. Né? Então ela faz aquele mundo dela, naquele desenho de parquinho, de pássaro, falou um monte de coisa lá, e de repente ela fala aqui do pai dela, fala assim, meu pai está no céu. Nossa, isso é bom, né? O que eu posso falar por uma coisa? Eu não estava preparado para essas coisas. Quer dizer, a gente está preparado profissionalmente, na engenharia, na construção? Está. Mas uma criança te pegar num assunto desse me deixou confuso. Otávio, é aquilo que a gente falou agora, né? Nas exatas, ou é ou não é, não tem meio termo. Agora, lidar com as humanas é um subjetivo demais, né? Surpreende. Tanto que eu comecei a aprender que 2 mais 2 não são mais 4. Ah, bom, aí você já está entrando num mundo paralelo aí, né? A física quântica, né? Sim. Mostra que 2 mais 2 não é 4. Otávio, dentro ainda do assunto das crônicas, uma coisa que a gente tem muito, eventualmente, dentro da música, a gente tem visões assim, alguns dizem um ponto de vista, outros dizem assim, música e coisas que, enfim, que a gente tem que pensar para fazer. Alguns dizem que a inspiração é definitiva para você fazer aquilo. Alguns falam que o trabalho árduo, o suor, é uma coisa mais... Você acha que, assim, o que pesa mais? É você estar com a ideia? Você falou que quando você escreve, some e você começa a ter as ideias, né? Isso. Para você acha que o suor é mais importante, né? Ou a inspiração, ela pesa muito mais? O que pesa mais nisso daí? Um dia, uma pessoa que tocava violino falou assim, o maestro, toquei errado. O maestro falou assim, não importa, o importante é você tocar com sentimento. Então isso significa para mim que a inspiração é muito mais importante que o trabalho. O trabalho é o complemento da inspiração. Isso é certeza. Tanto que grandes músicos clássicos saíam música do quê? Do nada, né? Só ficar trabalhando, não, vinha criando, complementando, e saíam obras fantásticas, né? Mozart, Beethoven, Bach. Isso, eu acho que o que mais importante para mim é essa conexão que eu tenho, ou as pessoas têm, vamos dizer, extramundo, outra dimensão, que eu também não sei explicar direito, eu ainda vou chegar a esse ponto para poder explicar. Mas se não tiver essa conexão com algo do seu conhecimento maior, nada se cria. É o caminho interlaça, é o caminho que traz para você a criatividade, você quer fazer, para você inventar ou descobrir as coisas. Né? Essa conversa com o Otávio tá me dando um déjà vu do Kleber, que foi o episódio anterior. O Kleber falou para nós assim, Otávio, nesse mundo você vai embora com mais pergunta do que resposta. Eu acho que eu concordo com isso também. Viu? Porque você está deixando para nós muitas perguntas. Você sabe o que é isso aí? É evolução. Sim. Quanto mais você evolui, mais dúvidas você O Otávio tem. já é um samurai sensei aqui para nós. Já tá dando nó na cabeça nossa aqui. Caio, você quer mandar mais uma aí? Mais alguma... Porque aí eu queria entrar, Otávio, porque assim, a gente está muito falando no nosso podcast daqui que a gente está fazendo com o Caio, Sim. a gente está falando muito de mistério ultimamente, né? Legal. A gente tá criando aí uma série de mistérios, com você aqui já é o segundo episódio de mistério, e a gente quer prorrogar mais um pouco, aí tem muita coisa para falar nisso, e hoje a gente está vivendo num mundo que tem muita coisa relacionada a mistério,
a teoria da conspiração, Sim. simbolismo. Puxa, tá cheio. E tá cada vez mais, né, Caio? Mais à vista de todo mundo. No clipe musical, em determinadas questões. Mas agora, entrando um pouco no mistério. A gente já falou que a gente já falou um pouco sobre você, a gente já falou um pouco sobre as crônicas. A gente, inclusive, né, ouvintes, vamos ter uma crônica inédita aqui, hein? A gente vai ter uma crônica inédita que o Otávio vai narrar para nós. Aqui Olha, vocês estão lendo a crônica. Vocês vão ter a oportunidade de escutar uma crônica. Hein, Otávio? Sim. Vamos escutar uma crônica aí. É a oportunidade de ouvir na voz dele a crônica, e daí, quando vocês lerem as outras, vocês vão poder Exatamente. ler com a voz dele, né? Exatamente, exatamente. Vocês começam a tomar forma aquilo que a gente está fazendo. E Otávio, Sim. vamos lá. Vamos partir para o mistério. Sobrenatural, Tá. extraterrestre. Hum. Me conta aí, você já teve casos com extraterrestre? Olha, Casos de extraterrestre? Não com extraterrestre. pode. Olha, meu! Eu já fico com Ô, Otávio, aí, poxa vida. Caramba, aí fica difícil. Né? Eu poderia narrar, talvez o mais importante que aconteceu comigo, quando eu estava no meu trabalho em Itatiba. Eu fazia uma obra em Itatiba e toda tarde para noite eu voltava para Campinas. E na estrada de Dom Pedro, estava voltando com o meu carro, numa descida, o carro começou a engasgar, começou a apagar a luz, né? Falei, caramba, será que é a bateria? E não teve jeito. Soltei na banguela, na baixada o carro parou. Aí fiquei falando assim, puxa, e agora? O que eu posso fazer? Não liga esse negócio? À noite? Isso à noite, já lá pelas 7, 8 horas da noite. Aí o carro não liga e... Antigamente não tinha esse negócio do 0800 para chamar o guincho. Eu fiquei pensando, e agora não passava ninguém para me ajudar lá. De repente eu vejo, na pista contrária, vindo uma luz forte. Tipo, sabe aquela máquina de solda? Luz branca, que fusca o olho. Como a minha pista era um pouco mais baixa que a outra veio numa altura maior. E passou assim numa velocidade sem barulho nenhum. E foi. Lá na frente ele deu uma subida. Eu falei, caramba, a subida dele o morro não é possível, não desci daquele morro lá, mesmo nessa banguela. Mas a luz sumiu. De repente, eu vou ligar o carro. Eu liguei o carro. O carro pegou. Caramba, até arrepiou agora. Então eu acho que o extraterrestre fez uma chupeta. Fez a chupeta no carro. O extraterrestre fez uma chupeta. Eu fiz a chupeta no carro, porque... Então você teve um caso com essa terrestre, não é possível. É verdade, né? Não, mas a gente tá rindo, mas é uma coisa que assusta. Você tava sozinho nessa estrada? Não tinha ninguém? Sozinho, tô voltando. Aquela estrada ali não deve ser aquele trecho muito movimentado. Né? Antigamente não, Nossa, mas ali faz tempo deserto. já essas Faz coisas, esse tempo. seu contato. Aí. 1900 bolinha, né? Nossa. Interessante que depois de 2 dias saiu na reportagem do Jornal de Campinas dizendo que naquela região lá naquela serra, como chama aquela serra lá? Não lembro lá. Foi visto o OVNI. Ah, Eu falei, caramba, será que eu vi OVNI naquele negócio lá? Será que é isso mesmo? poxa, Otávio, será que a gente não encontra um trecho dessa reportagem? Porque ela é muito antiga pra gente postar na rede social, pra linkar esse nosso assunto. Porque na época eu nem liguei esse negócio, né? Mas é interessante, vamos ver se consigo buscar essa informação aí. Porque a gente linkava no post, né? Serra das Cabras, né? Serra das Cabras. É, isso. Esse foi um contato assim, eu achei, será que não é? Fiquei naquela dúvida, Nossa, mas... mas como que não pode não ser, cara? Porque, ó, é uma luz muito forte, um carro não tem uma luz dessa. Porque na época que você estava dizendo, não tem LED, os carros não usavam essa luz branca, era a luz amarela. E não é possível nenhum carro fazer barulho do outro lado passando, né? Exatamente, na velocidade que passou. Então, Estranho. muito estranho, né? Então fica as dúvidas, né? Será que é, será que não é? Não tive contato direto, né? Mas consegui ver, né? Tem um lance desse, né? Tipo assim, contato do primeiro grau, do segundo grau, do primeiro... Classificação, né? Classificação, né? Isso. Do primeiro grau, então, deve ter sido esse que você teve. Deve ser, né? Porque é um avistamento, né? E o segundo caso eu tive lá em São Paulo. Os ET gostam de ser. Eu estava fazendo uma edificação e o prédio tinha 2 andares. Eu, quando estava olhando para cima, o pedreiro rebocando, eu vi no céu 2 luzes claras,
Isso foi durante o dia. Um dando volta no outro, sabe? Interessante. Volta, vai para frente, para trás, numa velocidade incrível, para, e de repente ele sobe dentro da nuvem. Eu falei, não é possível. Não é possível. Balão, foguete. Não, mas balão não tem um direcionamento desse. Também foram 2 luzes. Caramba. Os relatos é engraçado que você comentar, assim, né, pelo menos tudo que eu ouvi, mas sem nenhuma especial, assim, não sei nada profundo. Mas todo mundo fala muito que é muito rápido, né? Que as Muito coisas rápido. são, assim, quando tem, é muito, assim, é uma coisa que aparece e some de uma forma Pra mim foi assim. na Muito velocidade rápido. da luz, né? Eles É. falam. Otávio, veja. Balão não pode ser. Porque É. balão não é dirigível. Ele vai de acordo com o que o vento vai, né? Deixa a vida me levar. De novo foi rápido. Foi rápido. 3 luzes sincronizadas. 2 luzes. 2 luzes sincronizadas. Sincronizado. Você tem dúvida? Pois é. E tanto que essa luz da primeira narrativa, engraçado, se fosse carro, a luz ia desaparecer, né? Porque a frente do farol é para frente. Uhum. Mas a luz continuou brilhando e foi embora. É como se fosse uma luz, uma bola de luz, né? Não um farol só focando à frente, né? Eu acho que era. Caramba, que interessante. Então você teve 2 contatos do primeiro grau, então aí quem conhece mais esse assunto, corrige a gente aí nos comentários, mas é primeiro grau que eu acho, que é o avistamento. Então você teve esses 2 contatos com Isso. e foi de dia. Esse foi do dia. E o outro foi no período da tardezinha para a noite. É aquilo que a gente vê em filme, né, Otávio, de que quando você está próximo de um contato desse, as pessoas, o seu carro para de funcionar, o seu relógio para de funcionar, né? Engraçado, e aconteceu isso com você. Aconteceu comigo. O O carro carro. apagou totalmente. Foi como se tivesse arrancado o cabo da bateria. Apagou. Não dá para explicar isso. Muito interessante. Muito interessante. Já que a gente já falou, assim, se já aproveitava e ver se ele tem alguma uma interligação, assim, se essas coisas interligam, assim, a física quântica, os extraterrestres e até um criador, né? Que a gente tem algo dentro do que você acredita. Não sei se eu fui. Otávio, não, Caio, eu acho que a sua pergunta vai ser sensacional para depois dessa outra pergunta que eu tenho para te fazer, Otávio. Sim. Porque daí você fecha uma interligação com essa pergunta do Caio. E o sobrenatural? Olha, o sobrenatural é algo também interessante. Existem fatos que acontecem e a gente sempre fala, será que é ou não é? Né? Vou te dar um exemplo. Quando você vê uma coisa, você fala assim, você está vendo uma pessoa, aí do nada você vira, olha de novo, a pessoa não está mais lá. Uhum. Será que realmente é isso mesmo? Ou será que é uma coisa sobrenatural? Não sei. Né? O fato também de você ouvir, o poder de ouvir, a própria psicografia, né, não é tido como sobrenatural pela ciência, ou não é admitido dentro da ciência, alguma coisa assim. Mas eu acho que tem tantas coisas que a gente tem por dentro, que dá para explorar, que a gente não consegue. Porque o nosso conhecimento não está a esse nível para falar assim, não, é sobrenatural. Mas tem muita coisa que tem dentro da gente que tem que ser despertado isso aí. Eu acredito que existe sobrenatural. Não que haja fantasma, Gasparzinho. Mas você tem um contato com o sobrenatural? Teve alguma história sobrenatural? Essas que ele falou já. Não, mas aí você está com contato extramundo, né? Agora, extraterra, né? Vamos dizer assim, extraterrestre. Você... E contato com o espírito, você já teve? Não, eu acho que eu não tenho, não sei se eu tive ou não tive, eu não tenho essa noção ainda de que é esse nível, né? Uhum. Teve uma história que você contou uma vez, né, Otávio, pra mim, que foi uma história que você estava no hospital. Não era no hospital? E você você conversou com uma pessoa e depois essa pessoa não estava, ou uma pessoa que tinha morrido, alguma coisa assim, não era? Tá. Nossa, achei essa história tão interessante, eu queria que você abordasse essa história aqui com o pessoal. Foi assim, foi uma criança junto comigo no hospital, e lá a criança falava assim, olha, tio, o que as pessoas estão fazendo naquele cantinho ali, né? Eu falei, que cantinho? Quer dizer, a pessoa enxerga aquilo lá, mas eu não consigo enxergar. Mas existe um momento que você fala assim, olha, eu conversei com uma pessoa
Então, lembrei, porque eu falei que você falou, porque quando eu estava fazendo o curso de fitoterapia em Curitiba, a gente fazia um curso de prática, e a gente pousava no hospital. E lá, do lado, pousavam mais um quarto, 4 pessoas. E um dia eu estava lá fazendo minha leitura, entrou uma senhora, remexeu nas coisas do amigo lá, do colega, e foi embora, procurando alguma coisa na mala dele, foi embora. Aí eu falei para ele, quando ele voltou para o quarto, eu falei assim, olha, apareceu uma senhora aqui procurando alguma coisa nas suas coisas e não falou nada. Então, como é que ela é? Eu falei assim, assim, cabelo curto, assim, mais moreno. Ele me mostrou uma foto. Essa pessoa que esteve aqui. Mas ela morreu há 5 anos. Eu falei, gente, não é possível. Isso me arrepiou. Me arrepiou agora. Aí eu falei assim, mas o que será que... Então ela veio fuçar suas coisas assim. Ela estava atrás de uma foto que ele estava guardando. Da família dele. Gente do céu, depois dessa... Não sei o que falar mais. Não sei, realmente. Poxa, Otávio, essa na minha opinião, querendo ou não aí, já é um contato muito forte de uma experiência sobrenatural, talvez. Ali. Essa história é uma história bem interessante mesmo. Ô Caio, agora vamos na pergunta do Caio? Sim. A pergunta então do Caio. Caião, vamos lá. Juntando tudo isso, né, como que você vê, como é que era a sua pergunta? Se eu puder fazer de novo. O Caião, ele tem esses brancos. Arrepiou tanto verdade, que... Então tá, eu lembro mais ou menos. Eu vou fazer a pergunta aqui pra você, Caio, Otávio. Você falou de tudo isso da sua vida. Primeiro você teve lá o contato com os japoneses lá no começo, aí depois você ficou cristão, aí depois você teve o burnout e voltou a ter contato mais com a filosofia japonesa. Aí depois você ampliou a tua cabeça e saiu das exatas, foi para as humanas, foi para os extras humanas, porque foi para a física quântica, foi para entrelaçar uma série de coisas. Como é que fica a tua cabeça hoje perante a um Criador? Eu me sinto maravilhado. Porque o fato de você existir faz com que você fala, puxa, eu tenho algo a fazer aqui na Terra. Então, não é o fato de você falar assim, aquela velha pergunta, né? De onde você veio, o que você é, para onde você vai, né? Cada vez mais que a gente aprofunda, a gente começa a se conhecer melhor como um ser humano. Uhum. Dentro dos princípios que você já esqueceu. Que você, durante a vida, você veio... Por exemplo, a engenharia te condiciona a não errar. Né? Condicionar que nem um cachorrinho treinado a defender tudo. Então, nessa caminhada da vida, você é, vamos dizer assim, martirizado pelos ensinamentos. Mas dentro da gente que tem os seus princípios, começa a ser esquecido. Então, o que acontece? Quando essa reaproximação existiu, começa a despertar, tipo assim, nossa, você tem o lado da ajudar o próximo, de você não ter seus princípios de felicidade, de amor, de amizade, entendeu? De harmonia. Algo que dependia de outras pessoas para você ter isso, mas não. Dentro de você começa a descobrir. Então, a minha aproximação maior com o meu Criador passou assim, realmente você existe. E não é porque estou com essa idade que eu descobri agora, mas foi o momento certo ter encaixado com essa presença maior com o meu Criador. Legal, bacana. Show de bola, Otávio. Então, é isso. Já entra na crônica. Já? Exatamente. Agora, Otávio, é o seguinte. Né, ouvintes? Chegou o momento que todo mundo estava esperando. O Otávio vai narrar a sua crônica. Para vocês terem um gostinho aí da próxima crônica que vocês lerem, que nem o Caio falou. Vai estar lá na cabeça de vocês o Otávio narrando essa crônica. Então, pessoal, obrigado até agora por estar aqui com a gente. A gente já está chegando para a conclusão do nosso Neopod. Esse episódio que o Otávio, então, a gente falou sobre mistério, física quântica, o nosso criador, a gente falou sobre a infância do Otávio, a parte oriental, a parte brasileira.
E aí ele construiu tudo isso para chegar nessas crônicas que ele passa. São histórias de vida, Sim. lições, pensamentos. E aí, vamos lá. Vamos ouvir essa crônica aí. É com você, Otávio. Fique à vontade. Bom, é o seguinte, eu acho que todos nós passamos por uma situação semelhante. E o título escreve assim, bora conhecer alguém? Então vamos lá. Eu escrevi isso porque teve vários fatores. Por exemplo, se você vai num determinado lugar e alguém te fala assim, você por acaso sabe com quem está falando? Não tem? Vem assim, te impondo numa situação. A famosa carteirada. É, carteira, você sabe com Você sabe com quem você está falando? Aí eu simplesmente responderia, sei sim. Então é assim, estou falando com um ser animal racional que precisa de se alimentar para sobreviver e procriar, que possui os 5 sentidos pertinentes do ser humano, que é usado somente para si, detentor de ação e reação com vinganças persistentes, tem medos e receios e culpa os outros, que jamais comete equívocos, acha seu direito de pisar, mentir, ocultar, odiar, xingar, sente-se o dono da verdade, da justiça própria e detém sua própria razão. O uso da mentira é presenteado com maior prazer com os inferiores. Risca dos seus dicionários os contextos perdão e gratidão. Manipulador de palavras, egocentrismo e arrogância andam de mãos dadas. Riem das desgraças dos tombados, difama pelas costas, é omisso da verdade mesmo que seja uma invenção. Presente sempre no ódio, camufla-se como um herói. Esconde na sombra da vida e no sucesso dos outros. Covarde. Infelizmente, esquece que tem poder de falar, criar, imaginar, amar, perdoar e principalmente de sonhar. Agora, apaga a ordem e justiça e tem aversão ao altruísmo. Nem imagina que pode fazer o mundo melhor com respeito, humildade e bondade. Descarta amor pelo si próprio de ajudar sem feedback. Esquece que tem poder de sonhar. Queima os conceitos e princípios sagrados que recebeu. Pisa na harmonia que o universo persiste em dar. Deleta as oportunidades de renascimento. Se um dia você tiver a chance de me perguntar novamente, mude as palavras para "você sabe quem eu sou?" Daí então, poderemos iniciar um diálogo infinito de sabedoria. Olha só, boa! Boa! Otávio, na verdade, isso que na verdade é o seguinte: você só vai responder para a pessoa o sei sim, mas na sua cabeça vai vir tudo isso que você falou, que é, na verdade, tudo que a gente quer falar, né? Exatamente. Pra pessoa, do jeito que essa pessoa chega. Pô, você sabe com quem você tá falando, pô? Porra, pessoal, gostei, né, ouvintes? Tá aí, ó, uma crônica inédita. Essa crônica vai pro Neo News. Ela é uma crônica bônus e ela vai estar na postagem. Prestem bem atenção agora. Ela vai estar na postagem do episódio meu com o do Caio, tá? Ele vai fazer uma ligação lá para crônicas, mas ela vai ficar como bônus e vai estar na nossa postagem, tá bem? Bom, Otávio, você quer deixar alguma coisa? Alguma Sim, palavra pra galera? se as pessoas tiverem uma vontade de conversar, mandar mensagem, fica à vontade, escreva, a gente Isso aí. responde. Acho que seria legal a gente até começar com o Kleber, ele é um convidado, ele deixou uma frase final. Boa. Acho que a gente pode ter essa tradição, quando vem um Vamos lá. convidado, ele dá uma frase, assim, um pensamento, alguma coisa, né, que possa, né, reunir tudo que a gente falou hoje, tá? Ou então, se você quiser pensar aí, né. Eu diria assim, a frase que eu deixaria para todos, que o amor é infinito. Boa! 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 É isso aí, Otávio. Gente, é isso. O amor é infinito. A gente acabou de falar sobre uma crônica aí. Vamos adotar essa tradição, né, cara? Vamos pegar. O problema é que agora que a gente já falou, o próximo convidado já vai vir armado. Beleza. Pessoal, é isso. A gente quer deixar vocês aí com esses pensamentos, com essa filosofia. De novo, acessem as redes sociais, entrem no nosso portal. A gente está ali cheio de novidades, cheio de notícias. O Otávio vai estar com a gente toda terça-feira. Sim. Toda terça-feira no Neo News.
o Otávio vai colocar uma crônica nossa nova para vocês aí. Caio, é isso? É isso aí. Obrigado. Boa noite, bom dia, boa Obrigado, tarde. Caio, obrigado, Thiago, dia. obrigado Obrigado a vocês. E às pessoas Obrigado que estão a você, ouvindo, Otávio. né? É isso Manhã aí, boa. Principalmente. Noite boa, que nem ele falou E no tarde começo. boa. Tarde boa, Tarde não é boa. boa tarde, boa noite, não. E pessoal, se vocês quiserem bater um papo com o Otávio, comentem lá. Qualquer hora a gente pode abrir um bate-papo aí ao vivo. E você e com o Otávio tirando dúvidas aí. Valeu, pessoal. Até mais. Foi um prazer, hein? Tchau, tchau. Até o próximo episódio. Tchau.